Irmãos queridos, estamos hoje na tarde de domingo, 22 de março de 2020, com a mensagem que estaremos ministrando na igreja hoje. Em virtude do que está acontecendo no mundo, não podemos estar juntos. A palavra está em Filipenses 2:12, e eu vou ler. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Oremos. Senhor, abençoa essa palavra para a igreja, para todos aqueles que possam ouvi-la através das redes sociais, das transmissões da internet, para que, Senhor, a tua palavra, sendo ministrada na igreja, entre os irmãos, alcance o propósito dela e não volte vazia, Senhor, mas faça a obra que deve fazer. Amém, Senhor. Irmãos, essa palavra aqui, primeiro, estamos vivendo em um tempo em que estamos ausentes uns dos outros. Mais ou menos a experiência que Paulo passou aqui. De sorte, meus amados, que sempre me obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo particular em que estamos ausentes uns dos outros. Cada um na sua casa, as pessoas sem poderem se reunir nos templos para as orações. Porém, essa ausência não justifica que nós não estejamos trabalhando pela nossa salvação, como diz aqui, com temor e tremor. Ou seja, a presença de Paulo ou a ausência dele não era o fator determinante para que se trabalhasse pela salvação, cada um trabalhando pela sua salvação. É o temor a Deus e o tremor por saber que sem a salvação eu estou em desvantagem, estou fora da vontade de Deus para a minha vida. Então, nada justifica que estejamos, no fato de estarmos ausentes da comunhão uns com os outros, no contato físico, que nós estejamos em casa, operando a nossa salvação, cuidando da nossa salvação. Como? Alimentando, através da palavra de Deus, da oração, da obediência ao que Deus prescreve nas suas ordenanças. E é assim porque a salvação é algo vivo. Toda coisa viva que nos foi confiada, pesa sobre nós o cuidado. Temos que cuidar das coisas vivas. Uma delas, a salvação que Deus nos deu, que está viva no nosso coração, merece muitos cuidados. Então, a primeira mensagem é essa, de que nossa ausência uns dos outros não justifica que nós estejamos desenvolvendo a salvação. Não existem férias espirituais. Como eu costumo dizer na igreja, quem tira férias de Deus viaja com o diabo, né? Isso não é bom. Segundo, ele diz aqui que Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, quem planta no seu coração o que você deve fazer e o que você deve deixar de fazer é Deus. Eu tenho muita confiança nessa palavra. Tem uma oração que a gente deve fazer sempre, né, ao acordar. Senhor, o que devo fazer e o que devo deixar de fazer. É muito importante a gente não perder tempo. Guardar o tempo como algo muito precioso e não sair do plano de Deus, sabendo que Ele que vai, como está aqui em Filipenses 2:13, Ele vai operando em nós o querer e o efetuar. Então estamos com algum tempo a mais livre em virtude do confinamento nas casas, mas é o momento de perguntar ao Senhor o que devo fazer, qual é o teu querer, como devo aproveitar o tempo que me é dado. Vou já no final dar uma exposição por que devemos ter esse critério a partir de agora. Depois, ele diz aqui, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Vejam só essa palavra para hoje, né? Primeiro, tem duas coisas interessantes aqui.
Fazer tudo sem murmurações e contendas. Aos que estão em casa esses dias, já é ruim estar em casa confinado. Pior ainda, a gente está vivendo em casa um inferno, uns contra os outros. Então é um tempo da gente investir no bom relacionamento. Muita mansidão, muito trato, que são sinais da sabedoria verdadeira. Como diz Tiago, né? És sábio, inteligente? Mostra-me como tens tratado as pessoas, eu te direi se tu és sábio e inteligente. Então, o que fizermos em casa esses dias, sem murmurações, sem contendas, não vamos deixar a casa da gente se tornar um lugar de contenda nesses dias, que o maligno pode estar querendo realizar esse tipo de obra, né? Seja um momento pacífico, de muita aproximação. Pelo que oramos, Senhor, dai aproximação nos lares, que cada um se aproxime mais do outro, a tua bênção alcance as casas, Senhor. Amém. Vejam só, aqui diz que Deus espera que sejamos, aqui está no versículo 15, filhos inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Sem querer falar do Apocalipse, mas nós sabemos que o que está começando a pesar sobre o mundo, a partir do que estamos vendo e de outras coisas, porque esse não é o primeiro momento horroroso do mundo. As próprias guerras e as mortes que têm acontecido, né? E as pessoas que têm sido abortadas no mundo, que são mortes secretas, né? Já são sinais da perversidade humana, né? De como esse mundo tem sido. Então, o juízo de Deus está sendo derramado sobre o mundo. E qual é a expectativa de Deus para você? Que você seja encontrado como um filho inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa. Essa é a expectativa de Deus. Que você seja encontrado aqui inculpável, porque a geração na qual você vive, ela é corrompida e é perversa, é digna de toda manifestação da ira de Deus. Então, essa semana eu enviei uma mensagem para os irmãos, a oração diária que a gente tinha manifestado, fazer, em que Cristo disse que caiu uma torre, né, lá em Siloé, sobre alguns homens, e depois ele fala que alguns judeus tinham sido assassinados por Pilatos na hora que estavam realizando sacrifícios. E ele diz: esses eram mais pecadores do que vocês? Aí ele dá uma mensagem: se não vos converterdes, também isso poderá acontecer com vocês. Então, a receita de Cristo para escaparmos da calamidade é estarmos em comunhão com Deus. Porque quem anda com Deus tem dia e hora marcado para cada coisa. Quem está afastado de Deus, qualquer hora é hora. Então, vamos ao Senhor. Amém? Por fim, eu não quero me demorar muito, mas queria aproveitar essa mensagem, esse texto, como ele diz que devemos ser encontrados irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus em meio de uma geração corrompida e perversa. Ele fala: entre a qual resplandeceis como luzeiros, como astros. Deus quer nos ver no meio do mundo resplandecentes. Essa é a nossa missão. Versículo 16, retendo a palavra da vida. Retendo a palavra da vida. Então vamos a este assunto final, que é: o que Deus espera encontrar em mim. Então, vejam, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, o Senhor, ele tem um propósito no coração, bem claro: bater a porta do seu coração e entrar. Eu tenho por experiência aqui em casa, ninguém recebe visita com a casa desarrumada, nem que a gente arrume só a sala, né? Já tenho essa experiência, já comentei com vocês na igreja, de receber as pessoas dentro de uma ordem, né? Pega mal receber os irmãos numa casa desarrumada, né? Então,
Deus está vindo a você. Eu vou comentar com vocês o que eu tirei da minha oração hoje de manhã aqui, sentado aqui em casa. O que é que Deus espera encontrar em mim? Primeiro, um coração perdoador. Marcos 11:26 diz: se vós não perdoares, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Deus quer encontrar em ti, Davi, um coração perdoador. Então, nenhuma mágoa que foi escrito no coração de mal ser apagado, conforme já comentamos em outras pregações. O coração é um porta-joias. Dentro do porta-joias, só coisas preciosas. Não se coloca lixo dentro de um porta-joias. Então, é um coração perdoador. Primeira coisa que Deus quer encontrar em você. Depois, um coração cheio de contentamento e gratidão. Colossenses 3:15. A paz de Deus para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Depois, 1 Timóteo 6:6. Grande é o ganho, a piedade com contentamento. E depois ele diz: tendo sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. É muito agradável a Deus que estejamos contentes com o que temos, não que a gente deixe de sonhar com tempos melhores, até porque está escrito que teremos o melhor da terra, mas devemos andar em contentamento e gratidão. Isso é um padrão para o coração do cristão. Andar em contentamento e gratidão. Depois, falamos aqui um coração perdoador, um coração cheio de contentamento e gratidão e um coração cheio de esperança. Romanos fala a respeito de Abraão, Romanos 4:18, que ele, esperando contra a esperança, acreditou para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito: assim será a tua descendência. Abraão já estava chegando aos 100 anos e sua mulher já era dada como estéril. Então, vou ler aqui a tradução de hoje para a gente entender melhor. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Essa é a tradução mais assim aproximada, né, de uma linguagem mais compreensível, né? Abraão esperando contra a esperança, ou seja, Abraão teve esperança mesmo quando não havia motivo de ter esperança. A mulher não tinha mais idade de fertilidade e ele já estava, como diz lá na palavra, adormecido na carne, né? Então, que o bom entendedor sabe. Então, ele não tinha mais nenhum motivo material de esperanças, mas Deus deu a ele um filho, né? Mesmo na sua velhice, dele e de Sara. Então, Deus espera encontrar em nós um coração esperançoso, um coração que coloca as razões da esperança no poder de Deus, não no meu poder. É importante. Essa esperança alegra o coração. E eu sei que Deus não nos faz esperar em vão. A vitória está marchando a caminho. Creio. Depois, um coração habitado pela palavra de Deus, como está em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Como é que eu sei que a palavra de Cristo está habitando em mim? Tem um sinal bem claro. Jesus ensinou: a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Se ao se comunicar com as pessoas, ao se fazer ouvir pelas pessoas, você vai transmitindo a palavra de Deus, com certeza a palavra de Deus está em seu coração, porque não tem jeito, nós falamos daquilo que existe no nosso coração. O coração é quem dá a palavra na boca. Muito bem. É como eu estava dizendo hoje de manhã aqui em casa. O que você fala, o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está me dizendo. Uma frase do filósofo americano Ralph Emerson. O que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está me dizendo. Ou seja, o que está no seu coração fala muito alto.
E o que está no seu coração é a boa palavra de Deus. Deus quer encontrar a palavra dele no seu coração, porque é um sinal de que o seu coração está abençoado. Porque nada abençoa mais um coração do que a palavra de Deus. E o que da palavra de Deus? As promessas, as ordenanças do Senhor, a obediência, o porvir, o que Deus pensa sobre mim, as declarações profundas do amor de Deus sobre mim. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. E tantas outras coisas que o Senhor tem trazido através da sua palavra para nos abençoar. Por fim, um coração limpo. 2 Timóteo 2:22 diz: foge dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Todas essas coisas purificam o coração. Eu já falei. O perdão purifica o coração. O contentamento e a gratidão purificam o coração. A esperança purifica o coração. A palavra de Deus purifica o coração. Talvez eu tenha dito tudo isso para chegar ao final e dizer que importa um coração limpo. É o que mais Deus quer encontrar em mim. E o critério da limpeza são estes. Mais uma vez, né? O perdão, a gratidão, o contentamento, a esperança e a presença da palavra de Deus. Por fim, irmãos, esse é um tempo, eu digo para vocês, aproveitem, os que estão em casa, né, que não trabalham na área de saúde, para fazer uma reserva espiritual, porque não pensem que dias melhores virão, dias piores virão, porque muitos haverão de perder os empregos, muitos haverão de pagar o preço dos prejuízos, ou eu, ou você, ou alguém que você conhece. E eu pergunto, como é que nós vamos ser encontrados pela tribulação? Com um padrão espiritual morno ou um padrão espiritual de fervor? Eu estava me lembrando aqui da parábola que Jesus conta em Mateus 25, 1 e seguintes, daquelas virgens, né, que pegaram as suas lâmpadas, levaram azeite consigo, e as que levaram só o suficiente para esperar o noivo chegar. 5 prudentes, 5 imprudentes. As prudentes saíram em grande vantagem, porque o Senhor demorou e quando ele chegou, a lâmpada das outras estava apagada. Então, a vida espiritual, o fervor espiritual serve para te encontrar de lâmpada acesa nos dias que virão, porque dias difíceis estão sobrevindo sobre o mundo. Olha, a gente não esperava que essas coisas acontecessem. Eu fui deixar até o Davi em São Paulo, lá na USP, e disse para ele: meu filho, meu pai me ensinava que em um ano muita coisa muda, porque ano passado nós estávamos em um lugar e um ano depois estamos aqui conhecendo outra cidade, você morando em outro lugar, participando de outra vida com outros amigos. Era uma história engraçada que ele contava. Ele dizia que um jovem se apaixonou pela filha do rei e o rei não gostou da história porque o rapaz era pobre. Aí quis que dar um jeito de matar o rapaz. Dar um jeito de matar o rapaz, mas não podia, né? Porque não tinha nenhuma lei que justificasse aquela morte. Então ele procurou os assessores e criou uma lei que era a seguinte: contratou o rapaz para ser professor de inglês do cavalo real, com a seguinte sentença: se em um ano esse cavalo não aprender a falar, o professor será condenado à morte. E a lei foi aprovada lá na corte. O rapaz ficou preocupado porque sabia que aquilo era uma sentença de morte disfarçada. Aí veio um amigo consolá-lo dizendo: olha, se acalme, viu? Porque em um ano muita coisa muda. Primeiro, pode ser que
a princesa nem queira casar com você, e o rei vai desistir de lhe matar. Depois, pode ser que o próprio rei passe a gostar de você e ele lhe aceite na corte, dentro desse ano. Terceiro, pode ser que você deixe de gostar da princesa e também não vai fazer sentido a sua morte. E por último, quem sabe, né? Se esse cavalo não aprende a falar inglês dentro de um ano, por um milagre, então se acalme, em um ano muita coisa muda. Pegando essa história engraçada, eu digo que semana passada nós estávamos na igreja, domingo passado, 15 de março, éramos poucos lá, né? E agradeço aos irmãos que estiveram lá, mas ninguém dizia ainda que hoje estaremos confinados, não havia nenhuma certeza. Foi nessa semana que saíram as leis do confinamento dos irmãos. E estamos concordando, porque vem das autoridades, é um sentido, há uma boa justificativa. Então, meus queridos, as coisas podem mudar muito em um ano. O Senhor te convida a limpar o coração, a buscar o fervor, encher a lâmpada de azeite, não ser encontrado frio, vazio. É a hora do fervor espiritual, única arma pela qual poderemos enfrentar as coisas que estão por vir. Você sabe o que está por vir? Eu não sei. A Bíblia não fala que o mundo vai de melhor a melhor, mas de pior a pior. Mas promete que os seus filhos aqui têm guarda espiritual. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo. Praga nenhuma chegará à tua tenda, está escrito no livro dos Salmos. Com essa palavra de oração, invocando a fé, porque está escrito em Hebreus 10:36, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma, a alma do Senhor, é o Senhor que está falando, não terá prazer nele. O Senhor espera de nós, nesse momento, fé. Fé, confiança no alto poder da mão de Deus. Quero orar em especial por toda a igreja, irmãos, porque temos muitas pessoas acima de 60 anos. Senhor, dai proteção a esses irmãos queridos. Que o teu amor os abençoe, não adoeçam, não enfraqueçam, não morram. E que passada essa calamidade, Senhor, possamos nos reunir vivos e de pé. É você que não é da nossa igreja, ouve essa mensagem, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor envie um socorro sobrenatural para te dar livramento na angústia e na tribulação. O Senhor seja contigo. Mas precisamos dizer também, eu e minha casa temeremos ao Senhor. Quero dar uma palavra final para os homens. De quem é a responsabilidade ministerial na casa? Adivinhe, do marido. Infelizmente, muitos homens não têm esse empenho de puxar a palavra de Deus, abrir e ler para a família e fazer uma oração. Não precisa ser uma hora de oração, você não precisa ser teólogo, nada. Você precisa saber ler e abrir a palavra. Peça ao Espírito Santo uma direção, fale 1 minuto, fale 2, fale 10, mas não deixe o seu lar vazio do seu ministério de marido em casa. Que seja assim. Oremos. Pai, que o teu nome seja santificado, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra, como acontece no céu. Concede-nos hoje o pão que nos é necessário a cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, na mesma medida em que temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.